Paz a todos vocês, Brasil, que me acompanha num momento precioso. Momento esse de muita graça a Deus, Momento do ensino, Ensino esse que desde tarde meu coração está aceso, querendo entender um pouquinho mais sobre esse tema, que é um dos temas mais produtivos que existe na Bíblia Sagrada, onde Jesus, o Salvador do mundo, ele trouxe a maior pauta de ensino, foi em cima disso aqui. Então hoje vamos falar acerca do novo homem. Irmãos, o que vocês vão aprender hoje, eu prometo a vocês que vocês vão ficar boquiabertos. O que Deus vai falar com vocês hoje é algo muito, mas muito forte. Então, em procura do pirata ao ouro, em procura do aventureiro, do desbravador na selva atrás das suas riquezas, assim somos nós nessa noite, procurando esse ouro aqui que está escondido, e muitas pessoas, pastores, obreiros, diáconos, não estão sabendo interpretar essa questão do novo nascimento. E olha, digo a vocês, do dia de hoje, estava dentro do carro e Deus falando comigo sobre para mim nascer de novo. Depois eu comecei a entender que realmente eu preciso me distanciar cada dia mais. Então hoje vocês vão aprender algo muito forte, muito interessante. Você não deixou seu like ainda. Você esquece toda vez que tem almas precisando de uma palavra. Você pode salvar uma alma compartilhando o vídeo. Você pode salvar uma alma dando um like no vídeo. Isso é evidente. Amém? Igreja, eu queria abrir com vocês a palavra de Deus sem perder de tempo. Vamos aprender um pouquinho, porque a Bíblia diz que nós perecemos por dois motivos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está todo mundo me vendo perfeitamente aí? Deixa eu ver aqui na claridade. Todo mundo me vendo perfeito. Está todo mundo certinho aí, certo? Tudo perfeito aí? Dá para ouvir a voz? Então vamos lá. Cadê sua Bíblia? Pegou aí? Quem pegou a Bíblia? Vamos? Vou esperar. 1 minuto. Vou repetir. 1 minuto. Já está passando. Está acabando. Quase. Alguns segundos. Alguns milésimos de segundo. Acabou! Você não pegou a Bíblia, então eu vou começar a ler. 1 minuto meu passa muito rápido, O 1 minuto é muito rápido. Igreja, graças a Deus, hoje eu vim falar de um tema, vou falar o sumário um pouquinho, desse tema tão gostoso. Quem está sentindo uma graça aí? Quem está sentindo uma graça? Eu estou sentindo uma graça. Eu estava vendo um hino, muito lindo, que eu estava dentro do carro e eu fiquei assim maravilhado com esse hino, do Marco, eu não lembro como chama esse cantor, isso, Marco Antônio. E depois desse hino eu estava pensando que realmente é um hino, escute. Olha que lindo, ó. Glória a Deus. Dá para ouvir? Quase sempre quando a batida eu me encontro, me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz, e de lá com a vitória certa eu me levanto, sem resposta o aflito nunca volta de Jesus.
Aleluia. apesar de tudo estar comigo todo dia, se julgar e condenado pelos homens, fosse eu, derrotado eu já estaria. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, passando esses hinos aqui para vocês sentirem um pouquinho da graça de Deus, através do louvor. Meus irmãos, então, abre a Bíblia comigo, no livro, todos que pegaram a Bíblia, diga, eu peguei, glória a Deus. Quem vai ouvir a palavra de Deus, escreve aí, glória a Deus, dá um glória a Deus na sua casa, e é bênção dos céus. Amém, meus irmãos? Igreja, abre comigo a palavra de Deus. Quero dizer aos irmãos, compartilhem esse ensino. Depois ele vai ser retirado desse canal e vai lá para o canal pequeno, para vocês refazerem lá. Ele vai ser postado aqui e depois vamos lá para o canal pequeno. Lá vocês vão ver esse ensino maravilhoso. Vamos então aprender um pouquinho do que... Vou fazer o sumário primeiramente. Irmãos, antes de mais nada, queria agradecer a Deus, os ofertantes da obra de Casa de Deus, que está sendo uma benção clínica. E também agradecer a Deus por essa oportunidade, onde Deus tem me dado muita graça para estar aqui. Irmãos, prestem bem atenção no que vai ser dito aqui. Estamos falando vamos falar hoje sobre algo muito profundo. Não é somente profundo, como interessante. Porque nós estamos falando de algo que foi quebrado e algo que será reconstruído em um mesmo terreno, em um mesmo lugar. Estamos falando do novo nascimento. Estamos falando de uma nova ordem, uma nova era, um novo conceito, um novo pensamento. Estamos falando de novas ações. Estamos falando de novos pensamentos. Estamos falando de o coração transformado. De pessoas que um dia conseguiram alcançar a mão divina, a mão que poderia solucionar sonhos, a mão que poderia trazer de novo a existência daquilo que não existia. Estamos falando do poder que há no céu, o poder da transformação, o poder que tem na minha e na sua vida, de transformar o homem de dentro para fora, de trazer ao homem a esperança do novo nascimento. Estamos falando de apenas algo que começa com uma semente e vira uma grande árvore frondosa aos livros de Paulo. Estamos falando de nascer de novo. Para quem não sabe, o sumário se começa no livro de João, capítulo 4, onde Jesus começa em sua missão dizendo: é necessário que o homem nasça de novo. Então hoje eu queria trazer esse ensino para vocês, para que vocês em casa comecem a entender que o céu já visitou o seu lar. Pode entender que a glória de Deus já tomou a minha casa, está tomando a tua casa, e Deus está entrando com os seus santos anjos para te ensinar o que é realmente ser seu servo. Nesse exato momento, há uma luta no inferno, porque o inferno não gosta da verdade. Os anjos de Deus com a espada na mão, serafins com tochas vivas, tiradas do altar de Deus, estão descendo na sua casa, estão te abraçando, estão te confortando e dizendo: olha, você pode sim ser apenas um barro, mas através do barro eu posso fazer um vaso. Então esse ensino traz a nós a dimensão do que esse Deus é capaz de fazer com o pecador. O poder, a glória, a majestade, a honra, seja dado a Ele para toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Oh, papai, obrigado. Aleluia. É muita glória, meus irmãos. A gente sai da terra. Quando eu começo a falar, algo entra no meu corpo e o cenário começa a mudar. Você que está aí, eu quero te ensinar que os fariseus não têm poder nenhum
para dar um ponto final na tua história. Hoje, esse ensino, eu quero te ensinar que a tua vida, ela é muito, muito, muito preciosa. Eu quero te ensinar que o que passou, passou. E que Deus tem a condição, o poder, a graça para fortalecer o homem fraco. Aleluia. Abre comigo a Bíblia Sagrada. Estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui. Muito forte. Abre comigo. Abre essa palavra no livro de João. João capítulo 4. Glória a Deus. Louvado seja Deus. João. Louvado seja Deus. Oh Senhor, que glória é essa? Glória, glória, glória a Deus. O Senhor é bom. Louvado seja Deus. João capítulo 4. Todos acharam aí? Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 50. Está escrito assim: respondeu Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Todos sabem, meus irmãos, essa história interessante da cura do filho de um oficial do rei, que estava próximo à morte. Nós estamos vivendo esse tempo aqui, o tempo onde todos estão à beira da morte. Todos nascemos com o objetivo de morrer. Só existe duas mortes em uma vida. E por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós saímos da morte para a vida. Mas quando nós morremos nossos pecados, morremos este corpo e temos a segunda morte. Não existe segunda vida, existe somente segunda morte. E por que não existe segunda vida? Porque a vida é uma só. Porque há um só Deus, só um Espírito, só um Pai, só um poder. Então, esse capítulo nos mostra que Jesus é o dono da vida. E se ele se libera uma palavra, ele faz reviver os mortos. Como diz para Lázaro: Lázaro, venha para fora. Pois bem, meus irmãos, o que tem a ver isso com o ensino do novo homem? Muita coisa. Igreja, todos nós sabemos que um número não se entra no alfabeto, e tampouco o alfabeto entra no numérico. Cada um tem sua parte, números e letras. Então Deus, o que Ele fez para que criasse todo o patamar de glória para o futuro? Deus, Ele fez um novo céu, uma nova terra. Ele fez e te deu um novo nome. Limpou, te deu novas vestes. E ainda chamou você de novo homem. Então, para que tudo se tivesse na orquestra de Deus no futuro, tudo tinha que se encaixar. Um velho não pode estar no novo. Jesus disse que não pode remendar o pano velho num vestido novo. Então era necessário que Deus arquitetasse tudo. Assim que Deus ele faria a nova Jerusalém, um novo céu, a nova terra, era necessário que criasse um novo homem. Então, o que nós estamos vendo aqui sobre Jesus liberando aqui a palavra de vida, ali está ressuscitando um homem fisicamente. Mas no livro de João capítulo 4 ele diz: olha, é necessário que o homem nasça de novo. E o homem da lei, Nicodemos, dizendo: mas como assim? Um homem pode ser velho e entrar novamente nas entranhas da sua mãe. Jesus estava explicando para Nicodemos que as coisas espirituais, elas não se decidem carnalmente, ou então por teologia,
Ele se discerne espiritualmente, porque Deus quer lançar no homem um novo espírito. Pois está escrito: e darei um novo coração, e tirarei o seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que viva os meus estatutos e siga os meus juízos. Então nós estamos falando de uma novidade de vida, tanto aqui como no céu. E o que significa um novo homem? Um barro pisado por homens, um barro pisado por pessoas, rejeitado pelo homem, mas adorado por Deus. Quando Deus chama Jeremias, desce a casa do mondoleiro, ele está falando: Jeremias, preste bem atenção. Você precisa descer lá embaixo. E por que o barro estava lá embaixo? Porque tudo que está embaixo não presta. Fica longe da vista dos homens. Tinha que descer. Porque o que Deus queria fazer com aqueles que estavam embaixo era colocar em cima. Nós estávamos lá embaixo, na casa da mondoleira. Ele desceu. Ele não só desceu com humilhação, mas ele desceu vendo Deus trabalhar lá embaixo. Trabalhar nas coisas que não são. Trabalhar naquilo que o homem não dá valor. E começou Deus moldar, de uma argila, de barro, um grande vaso de valor. Então, Deus falando com Jeremias, dizendo: Jeremias, olha só, o que eu posso fazer com o povo. Embora seja que Paulo diz que da mesma massa sai um barro de honra, outro vaso de desonra, mas embora seja, é a produção de Deus. Uns passam, outros não. Mas o intuito de Deus não muda. É ajudar, é querer fazer. E isso Deus nos chama. Quando Jesus exclama em João 4 que era necessário nós nascermos de novo. Nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, não temos mais interesse em viver aqui. O primeiro interesse é querer morrer logo para encontrar com o Senhor, porque nós já não somos mais aqui. E por quê? Porque quando o homem nasce de novo, ele recebe o Espírito Santo. Ele não fala em línguas. O batismo do Espírito Santo não é falar em línguas. O batismo do Espírito Santo é a conduta, caráter, pensamentos, ações. O homem ignorante passa a ser generoso. O ladrão passa a amar e não rouba mais. O homem adulto se conserta. E tudo vem se encaixando em um grau de separação do barro que os outros homens pisaram para agora um vaso de honra nas mãos de Deus. Agora está preparado o crachá peregrino. E por que peregrino? Porque o peregrino é um mineiro dentro de São Paulo ou vice-versa. Isso chama-se peregrino, estrangeiro. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu vivo aqui, mas não consigo viver como eles vivem aqui. Quando nós recebemos o novo nascimento, nós somos taxados para esse mundo e vemos eles ver nossa luz de longe, como os anjos que entraram em Sodoma e Gomorra, onde os homens viam os anjos formosos entrando na cidade, que entrou para visitar Ló. Não era dali. Não era dali. Assim somos nós. Caráter, tudo vai mudar. E o que acontece com o novo nascimento? O que faz nós errar depois de ter nascido de novo? O que Jesus disse: vocês não são santos, vocês apenas são santificados pela fé. Vocês estão buscando a santificação. Uma coisa é ser santo, outra coisa é santificado, e outra coisa é buscar a santificação. Então, se vocês não vigiarem, não orarem, automaticamente vocês vão poder cair em tentações. Por quê? Porque Jesus está subindo e está dizendo: olha, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo,
Porque eles são do mundo, mas que livros da tentação e do mal. E por que isso? Porque Jesus também foi tentado. Porque enquanto tiver esse pedaço de pó nessa terra, ele vai fazer ligação com essa terra, porque foi feito dessa terra. Mas o Espírito que está dentro de nós geme com gemidos inexprimíveis, para que não pecamos contra Deus e nem fizemos ações da carne que sai daqui. Então o motivo de Deus é nos alertar que depois de ter nascido de novo, podemos cair novamente. Ao ponto de Jesus olhar e dizer: olha, vocês precisam tomar muito cuidado. Tem uma coroa. E tome cuidado, quem está de pé, para que não caia. Tome cuidado da coroa, de ninguém roubar a tua coroa. Quando a igreja está em Atos 2, por uma profecia de Cristo, dizendo: ficai em Jerusalém, que é do alto será vestido de poder, a igreja ela recebe, ela é fortalecida pelo Espírito. No livro de Salmos, o próprio Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Porque Davi sabia que ele não poderia ser igual a este mundo, que ele tinha que abandonar tudo. Ele tinha acabado de cair em adultério. E ele estava pedindo misericórdia para o Espírito Santo voltar dentro do seu corpo. Então o clamor de Davi é para que o Espírito Santo fortalecesse a sua alma e criasse dentro dele a identidade que todo homem precisa procurar urgentemente, que é a salvação do coração, da mente e das ações. E é isso que devemos interpretar. É esse momento que devemos buscar. Então, sabemos nós que esse Espírito, meus irmãos, ele fortalece. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e também voarão com águias, correrão e não se cansarão. O novo nascimento é a separação do joio e do trigo, da luz, das trevas, do mal, do bem, da direita, da esquerda, do baixo e do alto, do triste para o feliz. O que nos fortalece, o que faz você chegar numa favela e ver aquela senhora lavando roupa no tanque, pingos na cabeça, rato passando em frente à cozinha, mas quando você chega lá, sem dente, ela está cantando o hino da harpa e lavando a sua saia, porque vai ter culto hoje à noite. O que fortalece essa senhora é o que Paulo estava dizendo: eles não tinham nada aos olhos humanos, mas eles tinham tudo. E é isso que faz nos fortalecer o Espírito Santo, para que não venhamos voltar atrás daquilo que nós buscamos, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós queremos. Então vocês só vão conseguir ser um novo homem, uma nova mulher, através do fortalecimento do Espírito. E como buscar? Choro, lágrimas, dor, muitas vezes angústia, lutas e desafios, para que você sempre fique limpando as suas vestes. É assim que a Bíblia menciona que esse novo nascimento brotará da semente para uma árvore frutífera, onde Paulo diz: ei, produzem frutos dignos de arrependimento. Produzem. E foi isso que Deus trouxe aos homens. Jesus, Paulo em Romanos capítulo 12, 2, ele disse: e não conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Liberta o seu entendimento no Senhor, porque do entendimento vem a mente, da mente a mente de Cristo, a estatura do varão perfeito, que é Jesus o Salvador, que é Jesus o nosso Senhor.
Então, a oração, a consagração, a separação de não entrar aos lugares onde Jesus ele nos alertou, olha, fugir da aparência do mal. Então, a igreja precisa renascer. Nós precisamos nascer de novo. Nós estamos muitas vezes enganados, achando porque expulsamos um demônio, porque profetizamos, porque damos ensinos como esse, porque o pastor da igreja de arrependimento, o presidente, só porque é conhecido no Brasil, nós vamos para o céu. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Ele está falando de um caráter definitivo, de uma pessoa imutável, porque Deus é imutável. Ele está falando de um novo nascimento, de uma pessoa que não vai voltar mais como ela ama. É por isso, meus irmãos, que é uma luta. É por isso que é um nocaute. Paulo disse, olha, aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. E quem sabe ele está implorando a Jesus ali. Por favor, me ajude. As coisas que eu não quero fazer, eu estou fazendo. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. Há um espinho na minha carne. Há algo lutando contra a lei do meu entendimento. Isso me machuca, me contrai. E quando Paulo foi falando aquelas palavras, ele começou a desabafar. Eu não consigo, estou fraco. E precisou Deus descer do céu, ou seja, onde veio, ele diz, olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. Igreja, o exemplo de conduta. Deus quer conduta. Não é esse novo nascimento que mentiram para você, não. É por isso que João, cheio do Espírito Santo, ele escreve, quem peca é filho do diabo. E quem não tem pecado? Jesus falava isso antes da sua morte. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e não há verdade nele. E João, cheio do Espírito Santo, pode parar com isso. Quem tem pecado é filho do diabo. Quem peca é filho de Satanás. Olha o grau de unção que aquele homem se encontrava. Vocês pararam para pensar nisso? Como João estava? Estava cheio. Imagine tocar nas vestes daquele homem. Olha a palavra. Olhou e disse, quem peca é filho de Satanás. Olha só. Quem sabe depois clamou a Deus por misericórdia também, porque Paulo também era assim. Paulo, indo para a carta de 1 Coríntios, eles achavam melhor, o poderoso. Quando começa o pecado, ele manda dar carne para Satanás. Depois da 2 Coríntios, ele fala, ainda bem que vocês lançaram aquele jovem fora. Porque eu também sou um errado, eu sou errante. Eu também sou carne, eu também erro. Aleluia. Então nós estamos falando de novo. E o livro de Colossenses está falando 3:10. Colossenses 3:10, pode marcar aí. E vos revestisse do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha que lindo. Ou seja, se eu seguir para o novo, vai dentro de mim trazer uma imagem daquele que me criou. Ou seja, vou parecer com Deus, vou ser amável como Deus, vou ser amoroso, vou ser bondoso, benigno, misericordioso, vou ser paciente, vou ter essa imagem de Deus na terra. Eu vou parecer com Cristo, porque eu estou revestindo do novo, eu estou indo atrás do novo. Porque, meus irmãos, ninguém é merecedor de nada. Você que tem casa é um pobre coitado se não tivesse a misericórdia de Deus. Você não conseguiria nada. Por isso que está escrito no livro de Tito, capítulo 3, verso 15. Não por obras de justiça que havemos sido feitos, mas segundo a sua misericórdia. Nós não fizemos nada. Então esse novo homem, ele consiste de passos novos.
Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão não tem valor algum, mas sim ser uma nova criatura. Foi o que Paulo disse. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, se não ser um novo homem, uma nova criatura. Igreja, preste atenção aqui. Eu só quero trazer para vocês que, dependente de qualquer coisa, nós vamos ser julgados. Está acabando. E nós só temos esse pouco tempo, espaço, muito curto, para voltar para o Senhor. E para voltar para a força do seu poder. Vocês ficam planejando que no Natal vocês vão comer porco. Vocês nem sabem se vão chegar até o Natal. Você nem sabe se amanhã vai acontecer sua marcha fúnebre. O que adianta eu ser estrelinha para vocês? O que adianta eu vir aqui te enganar? Porque eu vou para o mesmo lugar. E quem vai escapar do tete a tete com Deus? Quem irá escapar da ira do Senhor? Acorde. O dinheiro não tem valor, é só necessidade desse mundo. Camisa, relógios, carros, tudo é uma necessidade, somente isso. O que Jesus quer é que nós nascemos de novo, para que depois nós entramos na nova cidade, para que depois nós entramos com um novo nome, e recebemos uma nova pedrinha, uma coroa nova, coroa de justiça. É isso. Esse foi o maior intuito da salvação, criar novas pessoas, novos caráteres. Porque se nós ficarmos nas trevas, como vamos salvar outros das trevas? Alguém que vai comprar cerveja no bar fala de Jesus para o outro? Jamais. O cara que está vendendo a cerveja fala: amigo, se vem comprar cerveja falando de Jesus, cara, nós temos que destacar para fora. E esse é o meu objetivo. Tem que ser o seu também. A luz e as trevas têm que se confrontar, sim. E nós vamos levantar cada dia melhores, meus irmãos. Eu acredito que esse tempo é um tempo onde Deus vai levantar homens, mulheres valentes, cheios do Espírito Santo, para combater as trevas, porque nasceu novamente. E nasceu como um facho de luz. Jesus estava indo embora, ele disse: olha, eu sou a luz do mundo. Mas eu estou indo. Agora você é a luz do mundo. Eu sou o sol da terra, agora você é o sol da terra. É simples. Esse novo nascimento requer de muito de nós. Porque o que nos deixa o fermento, um pouquinho de fermento, levera toda a massa. E todo bolo tem que dar crescimento. O fermento dos fariseus. Não é só dos fariseus, meus irmãos. É o fermento da sua esposa ou do seu marido. O fermento dos seus filhos. Tudo que nos traz constrangimento no dia a dia é o fermento para o nosso crescimento, para negar o nosso crescimento e contra o nosso crescimento. Pessoas, vizinhos perturbando a nossa mente, problemas na família, problemas no trabalho, tudo isso é contra o nosso crescimento. E é por isso que nem tão pouco, não é milhões que vão ser salvos. Por quê? Porque é uma estratégia de viver. Tudo isso acaba com a árvore do crescimento. Quando você se estressa em casa, pode ter certeza, no mundo espiritual, tua árvore já caiu alguns galinhos. Ela foi balançada. Sabe onde foram os frutos? Caíram no chão. Toda árvore que você balança, ela não cai frutos no chão? Sim ou não? Exato. Esse fruto não pode cair. Eles têm que permanecer até Jesus tiver fome e dizer assim: figueira, tem figo aí? Estou com fome.
Esses frutos têm que permanecer. Aí quando tiram a paciência de você, o fruto da paciência cai no chão. Quando sacode a sua árvore, o fruto da benignidade cai no chão. E aí? A árvore foi balançada. Os frutos têm que continuar nela. Igreja, vocês imaginaram quantos de bilhões de crentes vão para o inferno? Pararam para pensar? Se nós não nascer de novo, começar a amar nossos filhos, amar nossas esposas, nós nunca vamos chegar lá. Ser fiel, evitar a prática do adultério, fugir de tudo que traz transtorno na família. E o que nos deixa mais preocupados é Jesus olhando e dizendo: olha, aquele que desvia um ponto daqui já está réu de juízo. Difícil. Então não quero enganar vocês. Eu só quero dizer para vocês que não vai ser fácil. Entenda isso. Não é fácil nascer e continuar sendo um novo homem. É isso que vocês têm que colocar no coração de vocês. É quase impossível o homem ser salvo. Quase impossível. Mas é possível. É poucos que entrarão por ela. Não adianta você ficar inscrito aqui no canal. Não adianta você só chorar. Nós devemos colocar uma postura na nossa vida. E que seja hoje, chorando, pedindo a Deus para te limpar. O que adianta ter 1 milhão de inscritos nessa internet? O que adianta isso? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? É isso que vocês têm que acordar. Vocês têm que acordar pensando: meu Deus, eu não posso derrubar meus frutos hoje. Desenhe na parede, faça alguma coisa. Põe na geladeira: eu tenho frutos, não posso perdê-los. É isso que você tem que manter. As nações verão a tua retidão, e todos os reis verão a tua glória, diz o profeta lá em Isaías. Aleluia. Aqui vencer, farei como coluna no templo do meu Deus, e sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Nova, não é a velha. Essa que está aqui é a velha. Só pegar um avião e ir para Israel. Essa é a velha. Jerusalém velha, antiga. A nova, que vai descer do céu como uma noiva, toda preparada para o seu noivo. E segundo a Bíblia Sagrada, vamos cantar um novo cântico. Então, um novo homem, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, novo cântico, novas vestes e uma coroa nova. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que Ele fez tudo novo. Igreja, quando nós vimos Ezequiel, lá no 37, pode esses ossos voltar a viver, Ezequiel? Tu sabes, Senhor. É o Senhor que sabe. Ezequiel não teve fé.
Poderia responder, pode sim. Tudo é possível ao Senhor. Segundo a Bíblia Sagrada, no livro 37, 10, profetiza. E eu profetizei, e ordenei então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ou seja, quando o Espírito do Senhor entra no homem, o homem pode estar pele e osso. Você que está aí na bebida, você que está nas drogas, estou falando com você agora. Você está só os ossos, pele e osso. O Espírito Santo pode entrar dentro de você e te levantar no meio dos ossos secos e te colocar no meio de um grande exército. Esse exército de Cristo, o exército do céu, para brigarmos o combate contra as trevas e ir embora daqui. Quem quer participar desse exército? Esse exército, combatendo o bom combate, acabando a carreira e guardando a fé. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Eu estou chorando? Porque você que também saiu do caminho do Senhor, você saiu da vida e foi para a morte. E é engraçado que quando você volta, o Pai olha e diz: faz um banquete. Agora faz um banquete. Porque esse filho estava morto e reviveu. Ele estava desaparecido e foi encontrado. Ele ressuscitou dentre os mortos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Que coisa tremenda, igreja. Você saiu, você estava morto e reviveu. Olha, meus irmãos, o que Jesus acabou de falar comigo agora, Ele disse para que nós levamos as pancadas. Ele falou que o chicote dói só na hora, depois da ressurreição é coisa mais linda. O corpo de carne será um corpo glorificado, igreja. Dizem, até mesmo dizia que no céu não entrava carne nem sangue, mas Jesus entrou no céu em carne. Depois que ele estava lá no céu, o seu corpo foi glorificado. Então, meus irmãos, as manchas, as chicotadas sumiram. Igreja, no meio do peito do sofrimento veio um linho fino feito de ouro, feito pelos anjos. Os olhos da cor de ambar, vermelhos, no seu pé como latão reluzentes, que se acabou de sair da fornalha. O Senhor foi glorificado. Então todo o sofrimento que passamos aqui, por sermos diferentes, vale a pena, porque iremos também ter corpo glorificado. Em 1 Tessalonicenses diz isso, que nossos corpos serão glorificados, transformados. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, verso 11. Ele vos vivificou, estando vós mortos, em vossos pecados, Ele vos vivificou. Então um novo homem, conduta, ética, coração, pensamento. Nós vamos cantar, porque está escrito em Apocalipse 14, e eles cantavam um novo cântico, o cântico de Moisés. Então, se não sermos um novo homem, não daremos novo céu, não ganhamos um novo nome, nem novas vestes, nem nova terra, e nem cantaremos um novo cântico.
Igreja, é o que Deus tem para nós. E não adianta. Vou chegar. Mas está muito estreito esse caminho aí. Está difícil passar. Eu vou afastar e vou embora. Não, de forma nenhuma. Apertado é o caminho, estreita é a porta. Ou a porta é estreita, apertado é o caminho. Mas eu tenho que enfrentar. Não tem opção. Eu não tenho opção. Ou eu vou, ou eu morro com eles. Eu não tenho opção. Senhor, nos lágrimas. Derrama tua misericórdia em nós, Senhor, para nós conseguirmos. Eu não tenho opção. Eu não tenho para onde ir. Eu preciso enfrentar isso. Mesmo que dou agora. Mas lá vai valer a pena. E é isso que Jesus estava falando. É isso que Jesus estava falando. Para o homem continuar. Para o homem não desistir. Para o homem sempre tentar fazer com que a sua força gere nele os frutos de conhecer a cada dia nosso Deus. Então eu queria deixar essa noite essa palavra para vocês, para que vocês possam estar nessa noite tentando reconquistar a fé, o novo nascimento, as novas etapas que virão, por ser uma pessoa nova. E eu quero dizer a vocês, eu queria dizer a vocês que vocês continuem firme com o Senhor, e eu espero que vocês entendam que todos nós somos sujeitos a falhas, padecemos, choramos, pouco conquistamos num mundo tão difícil. Mas fique tranquilo, o Senhor, Ele é muito bom. Jesus, Ele deu a sua vida por mim e por você. O Senhor estendeu a sua mão para que você possa hoje ser salvo. Então, abrace essa oportunidade. Abrace com muito amor, para que Deus fortaleça vocês, para que o Espírito Santo de Deus possa dar uma oportunidade para que vocês voltem a viver. Foi Jesus, o Nazareno, através do teu sangue, nos deu a única oportunidade de vida. Se você acredita que você vai nascer de novo, você vai comentar. Você vai deixar um comentário dizendo: eu vou conseguir, pastor Júlio. Eu vou estar orando por todos vocês. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde.
Espero que tenha gostado. Quem amou, diga um amém. Me ensina, pastor Gil. Choramos, sentimos a graça de Deus atuando no nosso meio e nos dando força. Vamos conseguir. É um objetivo, é mudar com sentimentos, pensamentos, ações e esquecer o que passou. Um novo tempo, um novo dia e uma nova hora. Pois eu sei, meus irmãos, que nós vamos conseguir. Quando nós estávamos chorando, o Espírito Santo, Ele estava conosco e Ele veio para nos fortalecer, para nos dar força. Amém? Um grande abraço, beijo nos vossos corações, amo vocês, acredito em cada um de vocês, meus pequenos. Eu espero que a minha vida hoje seja uma escada. Mesmo que doa minhas costas, eu virar um andar para você subir, mas pode subir. Através do meu corpo, do meu sofrimento, que vocês cresçam, que vocês consigam ser melhores, que vocês consigam alcançar os objetivos de vossas vidas e que nunca desista. Nunca desista, nem no sofrimento, na alegria, na dor. Vamos louvar a Deus, porque nós sabemos, meus irmãos, olha, que o tempo é breve. Mesmo ainda que parece que tudo está acabado, isso não importa. Aleluia. Fiquem firmes com Deus. Vamos louvar o Senhor na alegria ou na dor. E eu tenho certeza, meus irmãos, que todos vocês têm sim, eu tenho certeza que vocês têm sim algo muito forte no coração de vocês. Eu tenho certeza sim que vocês têm dentro do peito de vocês algo que Deus colocou. Igreja, Rapunzel na Histórias em Quadrinhos não tinha nada. Não tinha uma escada para descer. Ela não tinha nada. Nada. Tinha somente cabelos grandes. Agora me fala uma coisa para mim. Ela não tinha escada para descer, mas tinha tranças enormes. Isso significa o quê? Que nós carregamos alguma coisa. Às vezes você não tem um cabelo gigante, mas o que você carrega? O que você carrega? Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Você tem dentro de você alguma especialidade. Pai, eu preciso. Cada um de vocês tem uma força que exala vitória. E só o Senhor, meu Pai, Olha para o espelho hoje e vê o que você carrega. me ajudar. Sejam fortes. Deus está com vocês. Mas quero acertar. E Ele quer moldar vocês para que vocês sejam melhores. Pai, eu estou consciente de que É isso. não mereço Amém? Espero que vocês ter outra chance de dar. beijam nos vossos corações. Um abraço e até a próxima. Que Deus nos abençoe. Deus te conhece. E olha, Ele acredita em vocês. Deus acredita em você, irmãos. Só quero te escutar. Igreja, escuta. Só uma coisa. Tudo na vida passa. Sofrimento, lutas, tudo vai passar. O tempo é o melhor remédio para a nossa alma. E vai passar. A dor, o sofrimento, a angústia, a fome, tudo passa. Tudo. Mas o amor permanece. Foi isso que Paulo disse. As profecias cessarão, mas o amor será sempre eterno. Que Deus os abençoe. Um grande abraço. Eu acredito em vocês, hein? Beijo, paz. Até a próxima. Tchau. Tenho uma palavra pra você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus,
mal consegue.